Às vezes, a vida selvagem fica desconfortavelmente próxima. Turistas enfrentam ladrões inesperados. Cinegrafistas confrontam orcas e chimpanzés furiosos. Eu estava observando pelo visor. Ele quebrou um galho e acertou a minha câmera. Esta é a natureza, próxima e pessoal. Flagrantes da vida selvagem. Perto demais. Algumas das vidas marinhas mais ricas da Terra habitam o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é tudo o que dizem ser. É o paraíso do mergulhador. Mas no meio da paz e beleza, frequentemente há brutalidade. Eu estava mergulhando em Dahab, na costa leste da península do Sinai. Após 10 minutos mergulhando, alguém me chamou até um agrupamento de coral. Quando eu cheguei lá, vi um lindo polvo gigante vermelho. Os polvos geralmente são criaturas tímidas e quando você se aproxima, eles costumam se esconder. Mas este em particular, ele saiu do coral e se posicionou em cima dele. E lá ficou exibindo mudanças bem dramáticas na cor da sua pele. O polvo, uma fêmea, usa a mudança de cores para se comunicar ou se camuflar. O polvo fêmea estava realmente se exibindo lindamente. E após alguns minutos fazendo isso, eu vi no canto do meu olho um movimento e apareceu outro polvo. Tinha acabado de enquadrar quando começou o pandemônio. Havia tinta e tentáculos e grande movimentação, e isso me pegou totalmente de surpresa. Voltei para ver onde o segundo polvo estava, mas não consegui vê-lo. Então descobri que o primeiro polvo tinha agarrado e capturado o segundo polvo. Quando você põe na câmera lenta, percebe que foi literalmente a ponta do tentáculo da fêmea que pegou o outro polvo perto da cabeça. O polvo é conhecido por ser canibal, mas o ato é raramente capturado em filme. Devido à mordida venenosa da fêmea e o seu tamanho maior, o macho não teve nenhuma chance. Houve algum esforço da vítima para escapar, mas não teve sucesso. Na savana, os animais não estão simplesmente uns contra os outros. Eles também têm que lutar contra a mãe natureza. A cinegrafista Vanessa Schultz estava filmando numa reserva de caça quando se deparou com dois grupos de predadores brigando por uma carcaça. Havia leões e hienas em todo lugar. E muito barulho, como nunca tinha ouvido na savana. Hienas gritando e uivando por todo lugar. E leões correndo em volta. Os leões tinham acabado de matar uma zebra e as hienas a queriam. Pareciam dizer, muito bem, leões já comeram sua parte. Agora passa para nós. Mas as hienas têm uma vantagem. Os leões são geralmente caçadores noturnos, pois devido ao pelo grosso, eles têm menos resistência durante o dia. Virou uma luta entre leões, hienas e calor. Quanto mais quente ficava, mais indolentes os leões. O calor começou a maltratar e os leões lentamente cederam. Um macho quase adulto se esforçava valentemente defendendo a carcaça. Num certo ponto, parecia que tentava ficar na sombra da carcaça. Então, voltava a pular e afugentar as hienas, uivos e gritos, e lentamente voltava.
coisa conquistada arduamente torna-se o banquete de outros. Os tubarões-tigre estão entre as 3 espécies que mais atacam pessoas. Mas o guia Rainer Schim leva regularmente seus clientes para mergulhar entre eles. Estávamos ocupados mergulhando com tubarões perto de Port St. John, África do Sul. Há regras rigorosas nesses passeios arriscados, mas às vezes as pessoas perdem a frieza. Descemos 10, 15 metros e depois de um tempo, os primeiros tubarões-tigre estavam chegando. Eles estavam calmos e tranquilos e mais tubarões chegavam. Regra número 1 de mergulho com tubarões: permanecer na vertical para que eles não achem que é uma ameaça. Os tubarões ficavam circulando, nos investigando, enquanto tirávamos fotos e filmávamos. Regra número 2 de mergulho com tubarões: permanecer calmo. Os tubarões chegaram bem perto e se não mostrássemos reações rápidas, eles apenas se aproximavam, desviavam para a direita ou esquerda e saíam nadando calmamente. Regra número 3: nunca fazer qualquer movimento rápido enquanto estiver nadando e mergulhando com tubarões. Estávamos lá por 20 minutos e, de repente, no canto do olho, eu vi um movimento rápido. Virei a câmera para a minha esquerda e vi um tubarão-tigre se aproximando de um mergulhador. O mergulhador ficou apavorado e tentou fugir do tubarão nadando para a superfície. Regra número 3: nunca fugir. Aquele tubarão-tigre viu aquilo como um convite e seguiu o mergulhador enquanto ele subia. Obviamente, o tubarão não tem mãos para segurar. Se quiser investigar algo, ele usa seus dentes e sua boca. Quanto mais rápido o mergulhador nadava para cima, mais rápido o tubarão o seguia. Aquilo era, obviamente, um erro, e o tubarão fez um movimento brusco para cima e continuou seguindo o mergulhador bem perto e intensamente. Quando o mergulhador percebeu que o tubarão o seguia, porque estava nadando rápido, ele parou. Então o tubarão desviou e foi embora. Mergulhador de sorte, lição aprendida. Quando adolescente, o elefante macho deixa sua manada e começa a procurar outra. Mas assim como o adolescente humano, o jovem macho pode ser mal-humorado e até agressivo. Eu estava filmando um elefante macho solitário. Era um exemplar magnífico, um grande macho sozinho. E eu estava bem perto. Ele estava na água e eu estava no alto de um barranco. Ele estava a 20 metros de distância na água e me senti razoavelmente seguro, achando que ele não me alcançaria se corresse. Num certo momento, porém, ele ficou todo girado e arremeteu na minha direção. Eu juntei as coisas e voltei para o veículo. Continuei dirigindo por algum tempo, filmando outras coisas, e encontrei o mesmo elefante. E ele estava apoiado em uma árvore, se coçando. Desci do veículo, montei meu tripé e me organizei, pronto para começar a filmá-lo. Assumi que ele estivesse ciente da minha presença. Eu estava numa grande van branca. Ele olhou para mim e achei que tivesse me aceitado. Talvez o vento tivesse mudado de direção e ele sentiu o meu cheiro. De repente, todo o comportamento dele mudou e ele começou a vir na minha direção. Na primeira investida dele, tive que me esconder atrás do carro. Mas deve ter passado pela minha cabeça. E se ele decidir destruir este veículo? O elefante pesa 4 vezes mais que a van. Ele parou a 30 metros. Se virou, deu uma última olhada para mim e foi embora como se nada tivesse acontecido. Fiquei aliviado por tudo acabar bem. Mas certamente foi um momento assustador e eu espero não passar por isso de novo. Rio Luangwa, Zâmbia. Lar da maior população de hipopótamos da África. Os hipopótamos ficam submersos quase o dia inteiro para sobreviver ao calor. Então, quando chega a estação da seca e a água torna-se escassa, as tensões aumentam. 2 cinegrafistas... E uma vez isto quase custou suas vidas.
Encontramos 2 hipopótamos machos brigando por território. Cada hipopótamo macho controla um trecho do rio onde ele domina um grupo de fêmeas. Se um outro macho se aproximar demais, as coisas ficam violentas. Eles tentam travar as mandíbulas. Um macho tenta virar o outro de lado e, se conseguir, ele ataca direto a garganta e liquida o oponente. Cheguei perto e estava filmando. Estava conseguindo imagens boas dos machos se atacando. Após lutarem por 20 minutos, os 2 machos se viraram e correram. Um macho entrou na água e o outro foi atrás dele, mordendo-o nos flancos, na traseira, perseguindo para que saísse de seu território. E o invasor corre para as moitas do outro lado. Então o Elman disse: JV, não vai para as moitas. O hipopótamo é perigoso, está ferido e acabou de sair de uma briga. Mas, como sempre, eu quis filmar e fui atrás dele. Em segundos, o hipopótamo furioso se volta contra eles. Corri pela minha vida. Eu só lembro, atrás de mim, as moitas sendo derrubadas. O animal estava bufando e, de repente, silêncio. Os cinegrafistas voltam para investigar. Quando as águas inundam, elas destroem as margens, as enfraquecem. E o que aconteceu com um hipopótamo de 3 toneladas atrás de nós é que ele desmoronou o barranco. O hipopótamo caiu do barranco inclinado para sua morte. Se o barranco não tivesse desmoronado, ele teria me pisoteado, me mordido e me cortado no meio com aquelas enormes mandíbulas. Foi uma escapada de sorte de um animal com uma mordida feroz. Todo ano, a costa da África do Sul recebe um incrível espetáculo marinho. A migração das sardinhas para as águas mais quentes do Oceano Índico, e isso atrai uma multidão de predadores. Localiza alguma ação que eu vou, O cinegrafista Peter Lambert estava filmando o evento quando se deparou com algo incrível. Venho filmando a migração das sardinhas há 17 anos e conseguir filmar tal ação pode ser bem difícil. Somente em 2 ocasiões anteriores à migração encontrei orcas. Uma vez estive com elas na água, mas não consegui filmar. Estava a 10 metros de Grant Edson e ele conseguiu a imagem. 2 orcas estavam caçando os golfinhos que se alimentavam das sardinhas. Uma delas tinha um golfinho adulto em sua boca. Tinha arrancado grandes pedaços dele e o tinha estraçalhado. Orcas raramente permitem que mergulhadores cheguem muito perto. Ela veio então na minha direção como se quisesse me oferecer um golfinho. Continuei filmando, esperando, rezando para estar com a câmera ligada. Era absolutamente incrível estar na água com as 2 orcas. Uma orca é 40 vezes o tamanho de um ser humano. Ela estava com aquele pequeno golfinho na boca e já poderia tê-lo comido com 2 bocadas. Mas dava para ver pelas pequenas marcas nele que a orca estava brincando com ele. Eu acho isso incrível. Orcas geralmente devoram suas presas em grandes pedaços. Os cinegrafistas a distraem, o que foi uma graça salvadora para outras presas comuns da orca, focas. As focas estavam visivelmente preocupadas com as orcas e não tiravam os olhos delas. Estavam todas emboladas, observando de ponta cabeça na superfície. Um espetáculo bizarro para homens e mamíferos. As chitas são das mais hábeis caçadoras na África, mas se esforçam para isso. As mães passam meses ensinando seus filhotes as ferramentas do ofício. Mas às vezes, essas lições não dão certo. Estávamos de férias no Parque Nacional de Kruger, quando vimos uma chita com 3 filhotes andando na direção oposta e, de repente, ela desapareceu. Achamos que não a veríamos mais e voltamos.
Mas a chita reapareceu e estava com um pequeno rafícero. Um rafícero é um pequeno antílope que as chitas usam para ensinar suas crias a caçar. A mãe pega o animal e depois o liberta para os filhotes capturarem. Mas antes que a caçada começasse, um visitante indesejado interfere. De repente, um chacal apareceu e começou a mordiscar o rabo da chita. Ele a perturbou de tal forma que o pequeno rafícero escapou. O chacal continuou mordiscando o rabo da chita para roubar o rafícero. No fim, a chita vence a batalha, mas o chacal deixa uma impressão duradoura. Sabemos que os chacais são descarados, mas nunca soube que pudessem ser tão audaciosos. Caçadores habilidosos vêm em todas as formas e tamanhos. Foi o que um turista descobriu no Vale do Kamati, na África do Sul. Alguns amigos se reuniram e decidimos fazer uma pescaria. Passou muito tempo e não tivemos nenhum sucesso. Fiquei entediado e fui dar uma volta com a minha câmera só para ver o que poderia encontrar. Vi uma aranha sobre uma pedra, com as patas na água, e obviamente não sabia o que ela estava fazendo. Até que vi que a lagoa estava cheia de girinos. Eu fiquei um bom tempo lá esperando e observando, até que percebi que ela estava planejando algum tipo de ataque. Ela se moveu para o meio daquela pequena lagoa. Estava perfeitamente equilibrada em suas patas, mal tocando em nada. Aranhas pescadoras vivem na água quase que permanentemente. Elas conseguem se equilibrar na superfície devido à tensão superficial delas e seus tarsos, as pontas das patas que têm pequenos tufos de pelo. E isso distribui seu peso na superfície da água. E elas são bem ágeis. Podem correr na superfície e até pular. No começo achei que aquela aranha não teria nenhuma chance de sucesso. Não sei se foi a sombra dela ou as patinhas na água que pareceram comida para os girinos, mas eles se juntaram debaixo dela. E antes que eu percebesse, rapidamente ela pegou um. Aranhas de teia usam suas teias para sentir qualquer coisa nelas. Elas usam as vibrações para saber onde a presa está. Mas as aranhas pescadoras usam a água e sentem as vibrações de qualquer coisa na água do mesmo jeito, mas num plano horizontal. Elas ficam lá com suas patas estendidas e, às vezes, agitam as pontas um pouco. E como os peixes são curiosos, ou os girinos, eles sobem para a superfície da água e a aranha os pega. Quando sentem algo sob a água, elas mergulham suas mandíbulas e injetam veneno na presa. Assim que pegou o girino, ela saiu da água e começou a se alimentar dele, enquanto ele ainda estava vivo. Aranhas pescadoras injetam o veneno em suas enzimas digestivas na presa que liquefaz e é devorada. Era pra gente estar pescando lá, mas no fim não estávamos à altura da aranha. Partindo da costa da cidade do Cabo, uma equipe tinha uma difícil missão: documentar as técnicas de caça dos tubarões brancos. Eles precisavam de uma imagem importante, um tubarão saltando ou se impulsionando para fora da água. Ouvi histórias sobre o longo tempo que teríamos de esperar com uma câmera pesada no ombro, tendo a mais fixa possível, esperando que algo fosse saltar para fora da água. O grande tubarão branco espreita em águas profundas procurando presas na superfície, frequentemente focas. Então o tubarão ataca tão violentamente que seu enorme corpo sai voando da água. A equipe tenta aumentar suas chances puxando uma foca como chamariz. Ficamos arrastando aquilo, esperando pelo tubarão pacientemente. Ele estava focado na isca, pronto para filmar. E de repente, aquele tubarão enorme, branco, salta para fora da água inteiro, rabo para cima da cabeça e depois mergulha com grandes espirros de água. É quando você se dá conta do tamanho gigantesco do animal, porém com a agilidade de uma bailarina. Em questão de segundos, estava acabado. Era quase surreal.
você se pergunta se viu mesmo. Ver a imagem. E depois, em alta velocidade, é quando você entende a quantidade de força desprendida por esse incrível predador, saltando para fora da água. Foi incrivelmente dramático. Safaris podem ser perigosos mesmo num carro, mas alguns turistas se arriscam nas moitas a pé. Fomos no veículo de caça no meio das moitas densas. Nosso guia tinha nos oferecido um safari a pé, que é incrível, porque nunca tinha feito isso. Me senti vulnerável, fora da segurança do veículo. Estávamos caminhando com um patrulheiro e ele estava rastreando os elefantes. Começamos a ouvi-los e ver os galhos quebrados por eles. Se assustar um elefante, ele pode atacar e matar. De repente, ele ergueu a mão para a gente parar e baixar. Isso me deixou muito nervosa. Ele apontou para onde devíamos olhar. Vimos a moita se mexer e lá estava um elefante a 10 ou 15 metros de nós. É um jovem macho e eles são conhecidos por serem imprevisíveis. Nós o seguimos por um tempo pelas moitas, por cerca de 500 a 1000 metros, muito perto para o meu gosto, enxergando-o vez ou outra. Então, o rastreador achou que era hora de voltar. Ele deve ter sentido que se o pressionássemos demais, a situação poderia ficar perigosa. Começamos a voltar para a mesma cautela de quando o seguimos, pois numa situação como aquela, tudo poderia mudar rapidamente. Estávamos voltando e conversando animadamente, sem saber que ainda teríamos uma parte da aventura pela frente. Acabamos dirigindo numa ravina ou um vale. Então, vimos um exuberante elefante na frente do carro, parado no meio do caminho. Ele estava nos desafiando a passar por ele. O patrulheiro ficou acelerando e começou a bater na lateral do carro, tentando fazer barulho para assustar e afastar o elefante. Mas o macho não desistia. E então eu gritei. Mas o patrulheiro não hesitou. Ele acelerava o carro e ia na direção do elefante, como se aceitasse o desafio dele. No fim, o elefante viu que não ia conseguir uma reação, só conseguiu de mim, não dos rastreadores. Ele se virou e foi na direção da montanha e, felizmente, saiu do nosso caminho. Na África do Sul, as pessoas estão cada vez mais invadindo o habitat dos babuínos. E isso pode levar a alguns contatos perigosos. Os babuínos são incrivelmente inteligentes. Eu os observei na área de Cape Point, onde ficam os ônibus de turistas. Eles esquadrinham o horizonte, têm boa visão e observam, constantemente mudando de direção, olhando de um lado a outro, vendo quem se move e o que estão fazendo. Os babuínos geralmente só têm uma coisa na cabeça: comida. Eles ficam olhando à distância e basta alguém farfalhar um saco plástico para imediatamente se virarem e pensarem em comida. Eles parecem conhecer a vida de rua. Há uma grande variedade de alimento humano que eles comem com satisfação. Quando há abundância de comida, o que os babuínos fazem na ausência de bolsos ou sacolas é guardá-la na bolsa de suas bochechas. As bochechas enormes. E é ali onde eles estocam a comida que vão comer depois. Às vezes, a alimentação é tranquila. E às vezes não é. Esses animais são criaturas fortes, muito mais comparando em peso que os humanos. E além disso, a enorme força das mãos e pés, 4 mãos efetivamente, dentes perigosos e uma mordida muito poderosa. E os caninos do babuíno são maiores e mais afiados do que os dos leões. E são ferozmente competitivos. Quando 2 babuínos competem por um recurso, eles se enfrentam e geralmente mostram os dentes como uma exibição de ameaça e usam o mesmo comportamento frente às pessoas.
E se a pessoa recua, ele se anima e vai em frente. Isso continua até a pessoa derrubar sua comida. Este é o cenário montado para os babuínos dominarem os humanos e roubar sua comida. Mas os babuínos também podem atacar por outras coisas. O pior incidente entre um humano e um babuíno foi quando uma senhora deixou seu tênis em cima do carro. E quando o babuíno subiu no teto dele, ela tentou pegar o tênis. Foi incomum alguém ser ferido pelo babuíno. Isso só mostra como os animais são imprevisíveis. No Nat Geo Wild, nós adoramos todos os cachorros, mesmo estes pequenos. Mas no safari, o melhor para ser visto sempre acontece ao amanhecer antes do calor do dia. Meu primo e eu fomos visitar o Parque Kruger. Buscávamos ação. Vimos muitos animais, mas nenhuma ação. Decidimos acordar bem cedo e procurar pegadas de leões nas estradas de terra. Naquela manhã tivemos sorte. Não fomos muito longe e encontramos pegadas frescas da noite anterior. Ficamos muito animados. Nós as seguimos. Apenas 2 quilômetros na estrada, encontramos os leões descansando. 2 leoas e um macho. Estavam a 20 metros da beira da estrada. Paramos imediatamente. Peguei a câmera e comecei a filmar. Enquanto filmávamos, um outro macho mais velho veio andando na direção do veículo. É possível a posse de um grupo quando o leão toma as fêmeas do outro e mata suas crias. Vimos que algo iria acontecer. Dava para ver na cara do macho invasor que ele estava procurando encrenca. Parou a uns 2 metros dos carros, cheirando o solo onde as fêmeas tinham urinado. Ele ergue a cabeça e abre as mandíbulas ao máximo, mostrando os caninos amarelados para as leoas. Há um encaramento. De repente, o macho jovem ataca. Os dois se atracam de pé, urrando e mordendo. Era uma visão e tanto. Meu primo teve tanto medo que levantou o vidro do carro. A luta terminou em segundos. O macho mais velho anda então em volta, marcando o território nas árvores e raspando a terra com as patas traseiras. Ele voltou a rodear o carro e depois deitou debaixo de uma árvore. Ele mostrou que era o rei do território. Mas os especialistas... O leão mais claro parecia ser mais jovem e estava marcando seu território. Pelas cicatrizes em sua cara, o intruso parecia ser mais velho. Possivelmente tinha o controle do grupo horas antes. Nem sempre que um jovem macho chega a um grupo e expulsa o macho alfa, quer dizer que é o líder. Às vezes o macho alfa retorna 1 hora depois. Um duelo de titãs 2 vezes. A enorme migração de sardinhas na costa da África do Sul oferece momentos incríveis para alguns cinegrafistas. E alguns daqueles momentos acontecem frequentemente por acidente. Mais notável ainda, os câmeras conseguem imagens em meio ao completo caos. Você tem uma bola de isca, os predadores vindo de cima e de baixo. Há muito movimento rápido, muita atividade rápida acontecendo. As sardinhas formam bolas de isca quando os predadores se aproximam. Os peixes menores são menos vulneráveis num grupo. As bolas de isca duram apenas minutos, mas podem ser desanimadoras para os cinegrafistas. A bola de isca se move para cima e para baixo e você está praticamente no meio dela. Você tem que ter visão de túnel quando está filmando. Tem um monitor na sua frente, não olha ao redor. Está focado na bola de isca, nos predadores e em tudo o que acontece. Charles Maxwell estava filmando na costa de Natal quando a água ao redor dele escureceu. De repente, uma enorme forma passa por mim. Eu não sabia o que era. Era uma baleia de Bright, raramente fotografada. Pouco se sabe sobre elas porque são difíceis de encontrar.
Essas baleias são enormes, mas nadam como torpedos e um impacto contra elas pode ser fatal. Estava muito perto. Senti o distúrbio da água ao passar por mim. Potencialmente foi muito perigoso. Só quando entrei no barco que a empolgação passou e me dei conta da sorte que tive ao filmá-la. Se tivesse planejado, não teria conseguido nada. Foi absolutamente perfeito. Os veteranos não são os únicos que encontram as esquivas baleias de Bright. Os novatos também têm sorte. Era uma das minhas primeiras filmagens submarinas. Na verdade, estávamos filmando do barco. Seguíamos um cardume grande de golfinhos. Eles perseguiam coisas e por horas não tínhamos conseguido nada. De repente, os golfinhos se concentraram numa bola de sardinhas. As aves começaram a mergulhar num ponto no oceano e os golfinhos saltavam no meio delas. Comecei a filmar para ver se conseguia alguma ação. O Peter e eu estávamos atrás do barco, os outros 3 na frente. E de repente o barco foi atingido por baixo e bem forte. O barco balançou de lado e o Peter caiu em cima de mim. Aquele enorme animal atingiu o barco por baixo com muita força e não sabíamos o que era. Tive sorte do meu assistente James ter me segurado, senão eu teria caído na água, possivelmente em cima da baleia. No oceano você não espera esse tipo de tranco. Imagine se o barco tivesse virado a 5 quilômetros da costa. Teria sido uma situação perigosa. Anotado. Sorte de principiante. O guia veterano Mark Tennant realiza safaris fotográficos em alguns dos mais remotos locais na África. Eu estava na Tanzânia Ocidental com alguns hóspedes, procurando chimpanzés para fotografar. Havia somente poucos chimpanzés habituados que podiam ser vistos na África. A habituação é quando os cientistas pegam animais, geralmente chimpanzés e babuínos, acostumados com humanos para realizar pesquisas. Você faz uma viagem de 4 horas de avião para chegar, depois vai de barco até as montanhas e depois começa a caminhar. E lá fomos, subindo pela montanha em busca dos chimpanzés. Finalmente os encontramos. E estávamos lá, relaxando, fotografando, quando de repente começou uma briga entre eles. O barulho aumentou e todo o lugar estava elétrico com aquele barulho. Esse comportamento chama-se display. Os chimpanzés fazem isso quando se sentem ameaçados por humanos ou outros chimpanzés. Quando os chimpanzés fazem o display, eles batem no chão, nas árvores, arrancam galhos e folhas. Eles ficam de pé, eretos, eriçam o pelo, comprimem o peito. Assim que isso começa, mães e seus bebês e os mais jovens se afastam. E outros chimpanzés sobem nas árvores para não se envolverem naquele display. Tennant tenta manter as pessoas em segurança. Ficamos todos juntos, agrupados, enquanto o barulho se espalhava pela floresta. De repente, tudo virou um caos. O macho saiu do grupo e veio na nossa direção, se aproximando cada vez mais, ficando mais agressivo, socando o chão. Eu estava filmando, olhando pelo visor. Então ele quebrou um galho e acertou a minha câmera, e ela se quebrou. Um chimpanzé macho pode pesar tanto quanto um homem adulto e é pelo menos 5 vezes mais forte. Fiquei com medo pelos hóspedes. Caso dessem as costas para o chimpanzé por acidente, enquanto eu não estivesse olhando, e então eu teria um ferido a quilômetros de distância do hospital mais próximo. No fim, as pessoas escapam ilesas e com algumas imagens incríveis. Os leões machos deveriam ser os protetores de seu grupo. Mas, às vezes, as mães têm de tomar o seu lugar. Eu estava trabalhando como guia no Parque Nacional de Pilanesberg. Numa manhã saí com hóspedes holandeses e tivemos a sorte de encontrar um grupo de leoas relaxando, filhotes brincando
arranhando casca de árvore. Ouvi pelo rádio que um leão se aproximava da área onde eu estava. Eu disse aos hóspedes, vamos esperar e ver o que acontece. O macho chegou lentamente, cheirando e farejando, e dava para ver que estava bem nervoso. Ele não era o macho do grupo, era um nômade. Na posse de um grupo, o novo macho mata os filhotes para ele procriar os dele. Todos sabem que machos nômades são uma grande ameaça para os leões jovens. Infanticídio é uma grande causa da mortalidade de filhotes. Um dos motivos para os leões formarem grupos é para a proteção de suas crias. Quanto mais o macho se aproximava, mais elas o atacavam. É agressivo e há muito barulho, mas provavelmente há pouca atividade com garras e mordidas. Umas mordiscadas são o suficiente para afastá-lo. O macho foge em estado de terror. Ele não esperava aquilo pelo jeito que estava fugindo. É uma inversão de papel raramente capturada em filme. Uma imagem incrível. Devo tê-la assistido umas 50 vezes. Mostrei para todo mundo repetidamente e ninguém acreditava. Um dos animais mais difíceis de encontrar é a baleia branca austral. Elas foram caçadas durante 300 anos pelo seu óleo e hoje são raras por causa disso. Sempre acham que elas são gigantes gentis do mar, mas posso dizer que não são nada disso. Após dias de busca, Charles Maxwell localiza uma mãe e um filhote. Entrei silenciosamente na água e comecei a filmar. Seu caráter praticamente mudou. O filhote deixou a mãe e me atacou. O filhote pode ser um bebê, mas pesa mais de 1 tonelada. Eu fiquei realmente assustado porque a baleia vinha para cima de mim e eu nadava de costas e não conseguia me livrar dela. A mãe ficou agressiva. A cabeça ia de um lado para outro rapidamente e se tivesse me acertado com aquilo eu teria morrido. Então eu fui para o fundo. Estávamos a 6 metros do fundo, onde achei que ficaria seguro. E no fundo me deitei. Olhei para cima. Toneladas de baleia caindo direto sobre ele. Minha preocupação era ficar preso no fundo. Tinha medo de morrer esmagado. Sabia o que fazer. Então ela espalhou a areia e a visibilidade caiu para zero. Não conseguia ver nada. Não sabia para onde ir. Quando a água clareou, vi a baleia perto de mim, me encarando. E depois ela simplesmente desapareceu. Agora, quando alguém fala que a baleia é um gigante gentil, eu digo que é preciso ver o outro lado delas. As chitas podem ser as caçadoras mais velozes, mas não são as mais bem-sucedidas. Os felinos peso-leves frequentemente perdem as caças porque as presas reagem ou outro predador toma deles. Mas algumas chitas são simplesmente enganadas. A chita pegou uma gazela jovem. Acima de seu desfiladeiro, 2 babuínos observaram a caçada. E se aproxima pela frente, desafiando a chita para persegui-lo. 10º erro. O segundo babuíno vem por trás, agarra a gazela morta e foge. Seu parceiro garante uma fuga segura. Se você for um caçador solitário, não há garantias de que conseguirá defender a sua caça. Mas é aí que acaba o trabalho de equipe. Achei que esses 2 sujeitos tão espertos, tão cooperativos, fossem dividir a caça, mas não. O babuíno macho maior fugiu com a caça e a devorou inteira sozinho.
Animais oportunistas. Mas aparentemente não com igual oportunidade. Os tubarões brancos podem ser os animais mais temidos no mundo. Mas isso não impede que algumas pessoas queiram mergulhar com eles. Um renomado cinegrafista passou 10 entusiastas uma experiência bem próxima. Um tempo atrás, levei um grupo de fotógrafos no barco. Eles tinham equipamentos grandes e precisavam que a abertura da gaiola fosse um pouco maior. Acontecem milhares desses mergulhos por ano. Contrário à crença popular, ataques de tubarões a humanos são raros. A maioria ocorrendo pelos Estados Unidos. É nessas águas fundas que eles vêm nadar ao redor do barco. Depois que chegam, eles ficam por 10, 15, 20 minutos, entendeu? Hartman usa uma mistura de peixe cortado para atrair tubarões. É uma prática comum, mas polêmica, porque os críticos acreditam que torna os tubarões mais agressivos. Enquanto os fotógrafos descem, Hartman acompanha por perto, fora da gaiola. Estava perto da gaiola, do lado de fora, tentando fotografar os rostos deles e do tubarão, mas de um ângulo diferente. O tubarão agarrou a isca, a boia tocou na lateral de sua cara, ele se virou e se assustou, nadando feito um louco para fugir daquilo. Então, ele se choca com a gaiola e entra nela pela abertura. O tubarão fica preso nas grades e, por causa disso, tenta entrar nela violentamente. Os mergulhadores ficam indecisos e com medo. Fiquei lá impotente. Onde eu olhava, apontava a câmera. Os caras estavam aterrorizados lá. Terços, não me ouvem, não posso falar com eles. Mas eles conseguem escapar milagrosamente. Depois disso, erguemos a gaiola e viramos de lado para soltá-la. O tubarão estava cansado de tanto se debater. Então ergui sua cabeça para a próxima abertura e simplesmente o ajudei a sair da gaiola. Foi um contato que deixou mergulhadores e tubarão abalados, mas felizmente ilesos. Apesar dos grandes tubarões brancos, das orcas e dos ataques de elefantes, estes cinegrafistas conseguiram manter sua frieza. E mesmo que tenham planejado suas imagens ou tenham sido acidentais, eles mantiveram a câmera rodando para capturar alguns dos momentos mais incríveis da natureza.